Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para trazer um tema bem interessante que eu li esses dias no livro Dharma e Suas Leis, volume 2, que é falando sobre a questão da caridade. Dentro do espiritismo, a gente fala muito da importância da caridade e de como a gente deve fazer para auxiliar as pessoas. Mas antes disso, a caridade ela se divide em dois tipos de tarefa. Você sabe qual é? A maioria das pessoas não sabe qual é esses dois tipos de tarefa, né, em que a caridade ela se divide. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês o conceito de karma e dharma. O karma é quando você vive uma experiência que você não conseguiu aprender a lição. O Dharma é quando você conseguiu aprender a lição e você está colocando ela em prática, tá? Isso não significa dizer que no Dharma você não vai errar. Você vai errar sim, mas você vai errar com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de aceitação desse processo, tá? No karma a gente ainda de vez em quando dá uma revoltadazinha, mas o dharma a gente já aceita um pouco melhor essa questão do aprendizado. Partindo desse ponto, tá? A caridade ela se divide em duas tarefas: a tarefa consoladora e a tarefa esclarecedora. Neuza, mas como assim? Tá. Primeiro, eu vou trazer bem aqui uma frase que eu achei muito interessante, que eu vi no livro, que é: a única forma de ajudar a si mesmo é ajudar a outrem. Então, o primeiro ponto, regra máxima aqui neste planeta e em qualquer planeta do universo, é essa questão. Você só evolui, só aprende, só se aperfeiçoa quando você tem um grau de dedicação a outra pessoa, tá? Isso do ponto de vista fraternal, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista consciencial. Você não cresce se você não ajudar as outras pessoas a crescerem também. Isso é fato. Mas nesse processo de caridade, muitas pessoas acham que é simplesmente chegar e fazer e não sabem qual é digamos, a tarefa da caridade que mais se enquadra com seu perfil, que mais está, digamos, fácil, não no sentido de que fazer caridade seja tão fácil, mas eu digo assim que você tenha mais predisposição a fazer. Tá? Muitas pessoas não sabem e por isso que muitas pessoas também se frustram com essa questão da caridade quando não conseguem fazê-la da forma como imaginaram ou como projetaram, ok? Então, é o seguinte, a caridade, ela tem essas duas tarefas, que é de consolação, ou seja, como a própria palavra diz, tá? E trazer consolo, alento para quem está precisando. E dentro desse aspecto, essa parte da caridade, ela cai dentro da misericórdia divina. Mas nós temos a caridade esclarecedora, que é aquela que orienta, é aquela que faz com que o outro consiga enxergar a si mesmo de uma forma melhor e consiga enxergar as coisas ao seu redor de uma forma melhor também. E isso está dentro, tá, da justiça divina, ok? E isso é uma sacada muito interessante, tá? Porque você saber qual dessas duas você se enquadra é um processo que demora um pouco, tá? Mas também depois que você consegue saber, fica muito mais fácil para você conseguir colocar em prática essa caridade. Então, a caridade consoladora, o que acontece? Ela prioriza a necessidade do corpo, né? Qualquer pessoa com boas intenções pode fazer essa caridade consoladora, tá? Esse tipo de caridade, ele tem, não vou dizer desvantagem não, tá? Porque qualquer obra boa, ela é uma vantagem. Mas ela tem algumas situações, como que é um tipo de caridade que ela é a curto prazo. Ou seja, porque ela supre uma necessidade que daqui a pouco a pessoa pode vir a ter de novo essa mesma necessidade, tá? Então ela funciona a curto prazo, às vezes ela é efêmera, tá? Porque as necessidades da outra pessoa, elas acabam voltando. Por exemplo, quando você faz a caridade alimentando pessoas. A alimentação é uma coisa que a pessoa não faz só uma vez na vida. É uma coisa que se ela se alimenta hoje, mas amanhã ou daqui a pouco, ela vai ter essa mesma necessidade. Então, por isso que no livro ele fala que essa caridade, ela é a curto prazo, tá?
É o tipo de caridade que atende a maioria das pessoas. Grande parte das pessoas hoje em dia, elas querem essa consolação, elas querem se sentir compreendidos, entendidos, tá? E querem suas demandas resolvidas, ok? Não necessita de conhecimento, ou seja, você não precisa de longos anos de estudo e aprimoramento para você fazer essa caridade consoladora, tá? Ela é uma caridade, né, moralista, no sentido de nos impulsionar a gente realmente a se colocar no lugar do outro, tá? É o tipo de caridade que faz mais sucesso, principalmente nessa época do ano, tá? E também tem contrapartida que às vezes ela cria dependência. O outro que precisa de ajuda, muitas vezes ele vai querer que você ajude ele várias e várias vezes, tá? E essa caridade, ela tem a ver com o Dharma mais simples, ou seja, uma coisa, uma consciência que você tem, que ela é mais fácil de ser colocada em prática. Então, é muito interessante a gente ter essa visão, tá? Consciencial a respeito da caridade, tá? É também a maioria das pessoas gosta de fazer essa caridade consoladora porque alivia também suas culpas, tá? Você se sente um pouco melhor quando você participa um pouco melhor, não, você se sente bem melhor quando você faz esse tipo de caridade. E quando você quando você ajuda alguém, e isso volta para você também de forma energética, tá? O que acontece? Quando nós colocamos as forças positivas da gente para se movimentar, isso se movimenta também por dentro e através dos nossos chakras. Então, as nossas necessidades básicas, como a gente se alimentar, tá? Como a gente estar limpo, são necessidades que são básicas, ou seja, que representam os chakras da cintura para baixo. Já as necessidades de consciência, elas já são dos chakras da parte de cima. Então, quando você faz a caridade consoladora, você movimenta as energias básicas aqui, a partir do plexo solar, do chakra umbilical e do chakra básico. Tá? E isso movimenta essas energias tanto de quem pratica a caridade como de quem recebe. Já a caridade esclarecedora, ela tem um potencial totalmente diferente, tá? Por quê? Porque ela alimenta as necessidades da alma. Ela é o tipo de caridade que ela diz mais não do que sim. A maioria das pessoas gosta da caridade consoladora, por quê? Porque dificilmente você recebe um não. Na maioria das vezes você vai receber um sim. E a caridade esclarecedora, ela diz mais não do que sim, tá? E quando eu falo isso, eu falo no sentido de que, quando é que a caridade, como assim que a caridade, ela diz não, tá? A caridade esclarecedora, quando muitas vezes você me pergunta alguma coisa que, tipo, você pode ler no Livro dos Espíritos, quando eu falo para você, me faz uma pergunta e eu digo, olha lá no Livro dos Espíritos que você vai encontrar a resposta. Eu estou te dizendo não, eu não vou te dar a resposta, mas eu estou te mostrando o caminho para você encontrar essa resposta. Então, isso tá, de certo ponto, dizer mais não do que sim, tá? Eu vou provocar em você essa busca do conhecimento. Então, eu vou dizer não, posso até te mostrar o caminho, mas você vai ter que percorrer esse caminho. É basicamente isso que a caridade esclarecedora quer dizer. É uma caridade que ela atua mais na essência, tá? Ela provoca, é o tipo de caridade que provoca constrangimento, principalmente no chakra coronário, porque ela esclarece, ela diz certas verdades que a gente não está preparado para escutar ou que a gente não quer escutar. Tão tal que é uma coisa que a gente percebe muito na questão do atendimento fraterno na casa espírita. A maioria das pessoas quer ouvir o que elas querem, elas não querem ouvir realmente a necessidade para o seu melhoramento. Então, poucas pessoas conseguem fazer essa caridade esclarecedora, tá? É o tipo de caridade que ela não é imediatista, ela é a longo prazo, porque conhecimento, consciência é uma coisa que você não vai adquirir em 1, 2 ou 3 dias, tá? Muitas vezes você vai passar reencarnações inteiras para você conseguir ter esse conhecimento. O resultado é demorado desse tipo de caridade, tá? Porque, como eu disse, ela vai trabalhar na sua consciência,
tá? Então, isso vai depender da sua capacidade de se modificar, de ser flexível às mudanças, tá? Ela atende às necessidades de quem quer evoluir de verdade, tá? E não quem quer ficar só de boa, tá? Não quer ser incomodado nas suas mazelas, ok? Necessita estudo, necessita conhecimento, necessita prática. Não é um tipo de caridade que qualquer pessoa pode fazer, tá? É um tipo de caridade também que você não precisa ser moralista. E é um dharma, tá? É uma capacidade mais avançada, ou seja, mais difícil de fazer, certo? Mais madura de se fazer também. E dá a sensação, muitas vezes, de que nós não estamos vendo resultados. Por quê? Porque os resultados, eles não são imediatos. E esse tipo de caridade, ela atende aos chakras superiores, chakra coronário, o laríngeo, tá? O frontal, ou o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, tá? Então, movimenta as energias de cima, que tem a ver com a questão consciencial. Energias da parte de baixo, digamos, da cintura para baixo, elas movimentam a questão material. E as energias dos chakras que funcionam da cintura para cima, elas movimentam a nível consciencial, tá? Sabendo essa diferença, a gente tem mais ou menos uma noção onde é que a gente se enquadra melhor ou não, tá? O ideal, Neuza, qual é? É eu praticar uma e outra? Não, é a gente praticar as duas. Mas isso leva tempo, tá? Porque vai depender da sua boa vontade material, mas vai depender principalmente da sua boa vontade consciencial. Do quanto você quer realmente aprender, ou você só quer que seus problemas sejam resolvidos, ou resolver os problemas mais simples das outras pessoas, tá? E no caso da caridade esclarecedora, ela requer vocação e técnica. Já diferente da caridade consoladora, né? Porque ela requer a vocação, mas não necessariamente uma técnica. E essa caridade da consolação, todos nós temos que passar por ela para depois a gente adquirir a caridade esclarecedora, tá bom? E aí, dentro desse processo, a gente também precisa ter cuidado com os tipos de pessoas que a gente vai ajudar. Nós temos dois tipos de pessoas que necessitam de ajuda, tá? Nós temos aquelas que elas querem ajuda momentânea, elas não querem esforço, elas querem que seu problema seja resolvido. E nós temos aquelas pessoas que, no primeiro momento, elas querem a caridade consoladora, mas depois, quando elas tomam conhecimento da questão consciencial, elas começam a ter uma afinidade maior, ou seja, elas começam a perceber que o processo não é tão externo, o processo também precisa funcionar do ponto de vista, tá, interno. Bom, nós temos também dois tipos de assistidos dentro da questão da caridade. Nós temos aqueles assistidos que eles funcionam como assistidos, né, que são classificados como vampiros, que são aqueles que só querem receber, que só aparecem na casa espírita quando estão precisando de paz, quando não conseguem dormir, tá? Quando estão com algum problema, seja na sua questão financeira, na sua questão amorosa, na sua questão pessoal, aí eles lembram do centro espírita, tá? Esses são os tipos de assistidos que são vampiros, ou seja, pessoas que infelizmente elas só estão preparadas para receber. E nós temos aqueles também que são os que fazem promessas, tá? São recém-saídos, muitas vezes, do catolicismo, estão acostumados com a questão da barganha com Deus, então eles ficam, não, se Deus me ajudar, aqui eu fico. Se Deus não me ajudar, eu vou procurar um outro canto. E aí, muitos desses, tá, que são os que fazem promessas, eles, cara, é muito interessante isso. Tão tal que é uma das coisas que a gente mais observa na casa espírita. Tem gente empolgada que quando ela chega nas primeiras sessões, não, eu vou fazer a caridade, aí eu quero fazer o bem, aí eu quero me tornar uma pessoa melhor. Quando a gente vê esse tipo de conversa, muitas vezes, em 90% das vezes, a gente sabe que a pessoa não vai ficar. Que aquela pessoa ela só vai ficar até o problema dela ser resolvido. Depois ela vai vazar,
tá? Então, a gente também, no processo da caridade, a gente tem que identificar também quais são esses tipos de pessoas, para que muitas vezes a gente não perca tempo ajudando quem ainda não está preparado para ser ajudado.